Opa! E aí, pessoal? Desculpa. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que estejam todos na santa paz. E aqui estamos nós mais uma vez para o nosso alimento espiritual, finalizando mais uma semana. E espero que estejam todos na santa paz. Tenham alcançado aquilo ao qual buscaram e trabalharam durante a semana. E quando eu digo trabalharam, não é apenas o trabalho espiritual, o trabalho físico, tudo aquilo ao qual você se dedicou a fazer. Espero que tenham cumprido e espero que tenham alcançado os objetivos, tá bom? Fico feliz que vocês possam estar aqui comigo, compartilhando desse alimento ao qual o Criador me oferece e aqui eu compartilho com vocês. Mas vamos direto ao ponto, vamos direto ao nosso alimento, que nossa alma precisa. Hoje, o nosso alimento espiritual será retirado do livro da Carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 7. Efésios, capítulo 1, versículo 7, onde o Criador nos ensina, de maneira, através das cartas paulinas, de maneira bem suave, e nos lembra, na verdade, a graça do sacrifício do nosso Messias. Vamos lá? Efésios 1, versículo 7, onde o Criador nos ensina assim: em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas de sua graça. Vamos repetir para ficar melhor o nosso entendimento? Em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. O Criador aqui nos ensina, através dessa leitura, através desse versículo de Efésios, exatamente uma coisa chamada a questão da redenção, do preço da redenção, do que foi caro para a nossa salvação. E isso foi dado através do sangue do Messias, o sangue do próprio Jesus Cristo. Muitas vezes nós esquecemos da importância do que é a comunhão, aquela oferta de louvor ao qual o Criador nos ensina, o próprio Messias nos ensina e pede para que façamos isso. A ceia, como algumas pessoas conhecem, na Igreja Católica chama de comunhão, que é a mesma oferta de louvor que o próprio Messias nos ensinou quando ele fez a última ceia junto com seus discípulos, e disse: fazer isso em memória de mim. Aquilo ali foi para nos mostrar, até a vinda dele, a importância desse sacrifício. Ele fez na verdade, o texto nos mostra exatamente isso, para que possamos sempre estar cientes e lembrar dessa consciência do que tem que ser feito, que eu tenho que ter, e lembrar sempre da redenção que foi feita pelo sangue. E o que significa redenção? É a remissão. Remissão, elas têm a mesma conotação. É o perdão. A redenção é a restauração do meu pecado, do meu corpo e da minha alma, através do sangue do Messias. Isso é o que nos leva a pensar e ter esse entendimento que não é fácil. Muitas vezes nós vamos na igreja e fazemos vamos participar da ceia, e muitas vezes essa ceia não comungamos ou participando dela como deveria ser feito. Aquele ato ali não é uma mera encenação. O ato da comunhão ou da ceia, ele é um ato muito forte, ele é um ato onde devemos ter o maior grau de respeito, porque aquilo ali foi feito pelo próprio Messias. Ele nos pede a fazer aquilo ali, ele que nos mostra que precisamos fazer isso até a vinda dele. E esse ato nos leva a lembrar que, através do seu sangue, aqui como diz, a redenção pelo seu sangue,
através de seu sangue, nos dá a redenção para a vida eterna, ou o perdão e o acesso ao mundo espiritual, na verdade a morada eterna junto com o próprio Messias. Esse ato, essa prova de amor, ou repetir isso, nem que seja uma vez por semana, ou todos os dias, é a prova da nossa fé. Aquilo ali, esse ato, é a prova de nossa fé, né? Acreditar que aquele pão e aquele vinho se transforma em corpo e sangue do nosso Salvador, isso é ato de fé. Algumas pessoas não acreditam, pensam que aquilo é simbologia. Eu já não acredito que seja simbologia. Apesar que tudo tem seus símbolos, mas aquilo ali para mim já é uma coisa muito acima de apenas um símbolo. Aquilo ali é uma aliança renovada todos os dias ou uma vez por semana, para que o meu corpo, a minha alma, saiba que através desse sacrifício, ali sim haja a redenção, a remissão das minhas ofensas, ou seja, dos meus pecados, daquilo que me afasta do Criador, né? Como nós falamos aqui outro dia, o que é o pecado? O pecado seria exatamente isso, o afastamento do Criador, né? Quando nos afastamos do Pai, isso nos leva a pecar, isso que é o pecado. Segundo, e olha interessante, segundo as riquezas da sua graça. O Criador, na verdade, Paulo, inspirado nesse momento, ele fala, segundo as riquezas da sua graça. O nosso Pai Celestial, ele não é um Deus miserável. Apesar que muitas vezes nos foi ensinado isso, uma falsa humildade, achar que a pobreza é um ato um ato nobre. Não é. O Criador foi feito, ele nos fez imagem e semelhança dele, e ele não é pobre, ele é dono de tudo, então devemos ser igual a ele. A riqueza que vem da graça, segundo as riquezas da sua graça, a riqueza da salvação, a riqueza de poder viver em plenitude junto com o nosso Messias no reino eterno, a riqueza de poder viver em harmonia neste mundo também. Porque as coisas começam por aqui e vão se transfigurar na vinda do Messias. Os que aceitarem ele subirão aos céus e herdarão o reino. E aqueles que se negarem vão arder no Sheol. Isso é o que está escrito em toda a Bíblia. Porém, nessa leitura, nesse alimento, o Criador nos ensina exatamente isso. A lembrarmos sempre do sacrifício perfeito. Do sacrifício que foi o sangue do nosso Salvador derramado no madeiro, do sacrifício que foi ele ter o corpo todo destruído, ao ponto que na própria Escritura fala que até aos olhos humanos aquilo não parecia ser humano, na verdade. As pessoas tinham repulsa só em olhar o estado como o Messias, como Jesus Cristo ficou desfigurado, para ver o grau de punição que ele recebeu, ou o grau dos nossos pecados que ele teve que suportar para nos salvar. E é isso que eu entendo, é isso que eu consigo extrair como alimento e compartilhar com vocês sobre essa palavra aqui de Efésios. Que possamos ter a consciência todas as vezes que possamos fazer nas igrejas católicas a comunhão, ou nas igrejas evangélicas a ceia, a Santa Ceia. Possamos saber que aquilo ali não é um ato apenas de simbologia. Aquilo não é apenas uma mera alegoria que as igrejas fazem. Não, aquilo está na raiz. E aquilo é a raiz de nossa fé. Na fé da redenção, da ressurreição, que através daquele corpo, daquele pão e vinho,
corpo e sangue, se transformaram em corpo e sangue, como um sacrifício perfeito, onde o próprio Jesus fala, fazer isso em memória de mim. Ou seja, que a gente todas as vezes que eu, vocês também possamos participar dessa ceia. Ah, mas eu não estou indo para a igreja. Faz em casa. Faz em casa com a tua família. Faz o pão ázimo, o pão sem fermento. Pega um vinho e faz. Tu não precisa de um intermediário ali, de um padre ou um pastor para fazer isso. Entra em comunhão com o Criador, ora antes e faz isso com a tua família, a tua pequena igreja, a primeira comunidade, a mais importante, para depois ali expandir. E faz isso com esse respeito, com essa certeza que aquele corpo, aquele pão e vinho se transformou em corpo e sangue para a remissão dos nossos pecados, para a redenção. Ele, através dele, desse sangue, temos a nossa redenção e assim também alcançarmos as riquezas da sua graça. Tá bom? É isso que eu entendo, é isso que eu compartilho com vocês e espero que possa servir de alguma maneira como um alimento espiritual para vocês também, assim como serve para mim. Tá certo? Para os que guardam Shabbat, Shabbat Shalom. E para os que não guardam Shabbat, bom sábado para vocês. Bom final de semana e até mais. Shalom, shalom. Fiquem na paz. Opa, Júnior, vim te ver agora. Um abraço, irmão.